Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Peixoto, sou professor do IMEPAC e hoje a gente vai fazer uma pequena revisão sobre dislipidemias. Tudo bem? Claro, é uma revisão bioquímica para a gente entender o processo bioquímico da dislipidemia. A gente não vai trabalhar com nada clínico, etc. Vamos começar? Então, quando a gente pensa em dislipidemia, o que a gente está pensando? A gente está pensando em um distúrbio dos níveis de lipídios ou das lipoproteínas, onde? Na nossa corrente sanguínea. Tudo bem? Então, toda vez que você tiver um distúrbio dos níveis de lipídios ou das lipoproteínas, a gente está com um processo conhecido como dislipidemia. Fácil demais, né? Como que a gente adquire essa gordura? Normalmente a gente adquire essa gordura a partir da dieta. Quando essa gordura ela chega, então, no nosso intestino, a vesícula biliar liberando sais biliares e o pâncreas liberando o suco pancreático, principalmente, né, a lipase pancreática, vai fazer o quê? Vai quebrar essa molécula que eu estou circulando, que representa para a gente um triacilglicerol, em ácidos graxos livres e glicerol. Por que tem que quebrar esse triacilglicerol em ácidos graxos livres e glicerol? Porque os enterócitos, que são as células do epitélio intestinal, não conseguem absorver triacilglicerol, diacilglicerol, nem mesmo monacilglicerol. Então isso tudo tem que ser quebrado e aí a célula enterócita absorve o ácido graxo livre e o glicerol. Dentro lá dos enterócitos, lá no retículo endoplasmático rugoso dos enterócitos, mais no complexo golgiense, haverá a remontagem do triacilglicerol e esse triacilglicerol, esse conjunto de triacilglicerol se associará a polipoproteínas. Essa associação dentro dos enterócitos gera a nossa primeira lipoproteína. Lembrando que a nossa primeira lipoproteína é o quilomicron, que tem por função carregar ácidos graxos, triacilglicerol, monacilglicerol, colesterol e apolipoproteínas do intestino para o fígado. Tudo bem? Neste caminho do intestino para o fígado, uma das apolipoproteínas que está representada aqui em verde para a gente, que é a ApoC2, e aí eu já estou adiantando essa discussão, ela servirá para ativar uma enzima que a gente chama de enzima lipase lipoproteica. O que essa enzima faz? Essa lipase lipoproteica, ela vai quebrar os triacilgliceróis que estão no quilomicron. E aí, essa quebra do triacilglicerol vai produzir ácidos graxos. E as células que estão à margem desse capilar, por exemplo, os miócitos e os adipócitos, vão absorver esse ácido graxo. Aí esse ácido graxo, ele será armazenado, e aí, ou seja, ele será remontado na forma de triacilglicerol para ser armazenado, ou vai participar da respiração celular, e essa é uma outra discussão. Então perceba que a gente tem duas lipases, a lipase pancreática, que age na luz intestinal, e a lipase lipoproteica que fica no endotélio dos vasos sanguíneos e é ativada pela ApoC2. Tudo bem? Que é uma polipoproteína que estão nas lipoproteínas. Então, toda vez que você pensar na estrutura de um quilomicron ou de qualquer outra lipoproteína, a gente vai ter uma gama de moléculas. Dentre elas, a gente vai ter triacilglicerol, a gente vai ter colesterol, a gente vai ter o colesterol esterificado, que a gente chama de éster de colesterol. A gente vai ter, além disso, alguns ácidos graxos e a gente vai visualizar as apolipoproteínas. Eu não sei se você lembra, mas existe um total de 10 apolipoproteínas. E se você tiver algum distúrbio em alguma delas, você pode deixar de metabolizar as lipoproteínas e, consequentemente, ter problemas dislipidêmicos. Vamos entender isso com um pouquinho mais de calma agora mesmo. Tá, quais são essas apolipoproteínas? Eu coloquei aqui, ó, a listagem de todas elas. E claro que a gente não precisa de decorar todas, mas algumas são muito importantes. Bem, quais são as importantes que você não pode esquecer? A ApoE, a ApoC2, a ApoB100, a ApoB48 e a ApoA1. Bem, a ApoB48 ela é uma apolipoproteína que está exclusivamente presente nos quilomicrons. Então é um marcador de quilomicron. Tudo bem? A ApoC2
é uma apolipoproteína que tem por função ativar a lipase lipoproteica. Então, ela ativa a lipase lipoproteica. A ApoE é uma apolipoproteína que desencadeia a depuração de lipoproteínas, como, por exemplo, VLDL, perdão, e os quilomicrons remanescentes. Então, e essa depuração ela vai acontecer basicamente no fígado, tá? E a ApoA1 é uma lipoproteína, é uma apolipoproteína, perdão, que está presente obrigatoriamente no HDL, que a gente vai entender agora mesmo como bom colesterol, e ela serve para ativar uma enzima chamada de LCAT, que é a lecitina colesterol aciltransferase, que ativa os receptores de LDL. Você vai entender isso agora mesmo, tá bom? Ou relembrar isso agora mesmo, né? Vamos mais. Olha só. Então, essa outra imagem ela vai mostrar para a gente as diferentes lipoproteínas. E aí, eu quero que você olhe primeiro nessa imagem, nesses 4 quadradinhos. Nesse primeiro a gente tem os quilomicrons, depois a gente tem o VLDL, que significa Very Low Density Lipoprotein, depois a gente tem o LDL, que é o Low Density Lipoprotein, e o HDL, que é o High. Bem, então você está começando a perceber que existe diferença no tamanho dessas moléculas. Se você pegar aqui o VLDL, o LDL e o HDL, ele está no aumento de 180 mil vezes. E olha só, o quilomicron está 3 vezes menor. Então, se a gente quisesse comparar mesmo, a gente teria que aumentar essa bolotinha mais 3 vezes para você ter uma dimensão, né, exata de cada um deles. Aí o que vai perceber? O que a gente vai perceber? Que todas essas moléculas, né, todas essas lipoproteínas, elas têm por função de transportar lipídio na nossa corrente sanguínea, uma vez que esses lipídios são apolares e a nossa corrente sanguínea, claro, é polar. E se a gente observar nessa tabela aqui embaixo, a gente vai ter a descrição destas lipoproteínas, a densidade de cada uma delas e aqui a composição. E eu quero chamar a composição para 2 coisas. Primeiro, para o colesterol. Se você perceber, o colesterol que existe nessas lipoproteínas vai de 1% até 8%. E se você pegar o Very Low, tem 7% de colesterol livre, e o LDL tem 8% de colesterol livre. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque essa diferença de 1% ela não é significativa quando a gente pensa em bom ou mau colesterol. Na verdade, não existe bom ou mau colesterol. O colesterol é uma molécula essencial para o nosso corpo. Então, é interessante que a gente desmistifique isso. Não existe mau colesterol. Na verdade, existe uma forma que não é muito bacana de transportar este colesterol, tá? Mas o colesterol, ele nunca é ruim. Muito pelo contrário, é uma molécula que o nosso próprio corpo produz. Agora, se você olhar para a nossa outra coluna, você vai ver uma coisa que é interessante, que é o éster de colesterila. O que é o éster de colesterila? Você vai visualizar no próximo slide, que é a forma de esterificação do colesterol a partir de um lipídio. E aí você vai ter a junção de um lipídio, de um ácido graxo, mais um colesterol, e aí a gente vai ter o éster de colesterila, que serve mais ou menos para marcar esse colesterol para ser depurado. Tudo bem? Essa é a ideia. E aí, se você perceber, ó, no VLDL você tem 12% de éster de colesterila, e no LDL sobe para 37%. E aqui está o grande problema. Então eu quero que você esqueça essa ideia do colesterol livre como sendo um problema e foque o seu pensamento ruim, se é que ele possa existir, no éster de colesterila. Tudo bem? Aqui está o grande problema e você vai visualizar isso agora mesmo. E o que significa esse éster de colesterila? Bem, isso aqui representa para a gente um lipídio de membrana. Então, né, isso aqui, ó, é o glicerol. Ligado a esse glicerol a gente tem um ácido graxo. Primeiro ácido graxo. Esse ácido graxo normalmente vem de 16 até 18 carbonos. No carbono número 2 a gente tem um outro ácido graxo, que também vai de 16 a 20 carbonos. E no terceiro carbono a gente tem um fosfato, e nesse caso a gente tem uma colina. Então isso aqui representa uma molécula de colina. Então esse é um lipídio de membrana que a gente chama de fosfatidilcolina. E tudo isso aqui, ó, que eu estou circulando agora, é o nosso colesterol. Isso é o colesterol. Se você quiser contar, se você tiver com muito tempo aí, você vai perceber que essa molécula de colesterol ela tem 27 carbonos. Esse aqui é o anel A, esse é o B, e assim sucessivamente, né? C, D, e aí o restante do esqueleto carbônico.
Bem, o que significa éster de colesterila? É quando essa hidroxila do anel A vai fazer uma interação do tipo éster com um ácido graxo, na maioria das vezes do carbono número 2 de um lipídio de membrana, formando essa estrutura, que a gente chama de éster de colesterila. É chamado de éster por causa da ligação do tipo éster. Tudo bem? Então você tem um ácido graxo mais o colesterol, agora você não tem mais o colesterol livre, você tem um éster de colesterila. Qual é a enzima responsável por isso? A lecitina colesterol aciltransferase. Quem ativa essa enzima? O HDL. Nossa, então o HDL serve para fazer com que o colesterol livre se transforme em éster de colesterila. Por quê? Porque isso aqui agora será metabolizado por diferentes células, tá? Ou será transformado em sais biliares para ser eliminado via fezes no processo digestório. Tudo bem? Então, quando você pensar em éster de colesterila, é isso que a gente está relembrando. Como é que acontece todo o processo? A gente sabe que a via de depuração ela é dividida em dois grandes grupos, o que a gente chama de via exógena e via endógena. Da onde vai a via exógena? Vai do intestino até o fígado. Tudo bem? Então, é a partir da dieta, passando pelos vasos sanguíneos até chegar no fígado. E o que significa via exógena? É do fígado para frente. O que vai acontecer então? Vamos lembrar disso? Ó. A gordura proveniente da dieta chega até no nosso intestino. Lá no nosso intestino, as lipases pancreáticas vai quebrar esse triacilglicerol. O enterócito vai montar os quilomicrons. Lembra sempre que é no retículo endoplasmático rugoso, mais no complexo golgiense das células dos enterócitos. E aí você tem a formação dos quilomicrons. Quais são as apolipoproteínas presentes no quilomicron? 3 principais: a ApoB48, a ApoC2 e a ApoE. Então a ApoB48 ela serve só para identificar que esta lipoproteína é o quilomicron. A ApoC2 ela serve para quê? Ela serve para ativar a lipase lipoproteica. Onde está a lipase lipoproteica? Ela está presente no nosso endotélio. Tudo bem? Aí o que a gente está visualizando então, olha, é uma diminuição dessas bolotinhas, né? Do volume dessas bolotinhas, por quê? Porque a lipase lipoproteica está quebrando o triacilglicerol. E aí as células estão absorvendo os ácidos graxos livres, principalmente células do tecido adiposo até o músculo. Bem, perceba que agora a gente vai ter os quilomicrons remanescentes. E nesses quilomicrons remanescentes, saiu a ApoC2, então significa que ele não tem mais a capacidade de ativar a lipase lipoproteica, mas ela tem a ApoE, que serve para depurar então essa lipoproteína. Ou seja, essa depuração vai acontecer em qual órgão? No fígado. Então, no processo de endocitose, esse VLDL, esse quilomicron remanescente, ele vai entrar no fígado. Tudo bem? Aí o que vai acontecer dentro do fígado? Lá no retículo endoplasmático rugoso e no complexo golgiense, esse quilomicron remanescente ele será convertido em VLDL, que é o very low. Fechou? Sai do fígado agora o VLDL e ele tem também 3 principais apolipoproteínas. Quais? A ApoE, a ApoC2 e a ApoB100. Perceba que ele perdeu a ApoB48. Da mesma forma, a ApoC2 servirá para quê? Para ativar a lipase lipoproteica, quebrando os ácidos graxos, na verdade, os triacilgliceróis presentes no VLDL, para que as células absorvam os ácidos graxos. A ApoE serve para que o VLDL remanescente, que a gente também pode chamar de IDL, volte para o fígado, tudo bem? E a ApoB100 serve para ativar os receptores de LDL. Bem, e aí é uma coisa que é importante. Se você tiver a ApoE, significa que o VLDL remanescente, que é a mesma coisa que o IDL, volta para o fígado. Bonitinho. E aí ele pode novamente ser convertido em VLDL ou ser convertido, por exemplo, em HDL ou LDL. Tanto faz. E aí o que a gente vai perceber? Dá uma olhadinha nisso. Se o IDL perder a ApoE, então imagine que isso suma daqui, ele vai ser agora chamado de LDL. A LDL então significa que é uma lipoproteína que só tem a ApoB100. E aí, tanto no tecido hepático quanto no tecido extrahepático,
a ApoB100 vai ativar os receptores de LDL. E aí, então, as células do tecido extrahepático, ou mesmo as células do tecido hepático, vai fazer um processo de endocitose desse LDL. E aqui está o grande problema. Por quê? Porque se essas células tiverem resistência ao receptor, no receptor de LDL, significa que o LDL não vai ser captado. E se esse LDL não é captado, o que vai acontecer é ele vai acumular entre a túnica íntima e a túnica média dos vasos sanguíneos, formando a placa de ateroma. Tudo bem? Uma outra característica importante que a gente não pode esquecer é o HDL. Ah, por quê? Esse HDL, claro, ele é produzido lá pelo nosso fígado, e ele tem aqui ó, a ApoA1. Lembra que a ApoA1 é a enzima responsável pela ativação da L-CAT. E a L-CAT vai fazer o quê? Vai esterificar o colesterol. Então é isso. O HDL esterifica o colesterol presente no IDL, faz com que a ApoE saia do IDL, e aí esse IDL é convertido em LDL. Então, o LDL é uma lipoproteína rica em éster de colesterila mais ApoB100. Tudo bem? Esse é o resumo. Então, se a gente pegasse uma outra imagem, acho que fica até um pouquinho mais claro. Ó. É a mesma ideia que a gente estava pensando. Então, a gordura proveniente da nossa alimentação. Essa gordura ela foi quebrada tanto pelos ácidos graxos, pelos sais biliares provenientes da vesícula biliar, quanto, e aí que eu vou representar, esse aqui é o pâncreas produzindo a nossa lipase pancreática, quebra essa gordura, emulsifica essa gordura. Aqui nos enterócitos você vai ter a absorção dos ácidos graxos livres. Dentro dos enterócitos a gente remonta o triacilglicerol, mais uma vez. Onde que acontece isso? A partir, né, do retículo endoplasmático rugoso mais o complexo golgiense. Aí, esses triacilgliceróis lá dentro do retículo endoplasmático rugoso mais o complexo golgiense recebe algumas apolipoproteínas e se converte em quilomicrons. Então, o quilomicron tem 3 apolipoproteínas principais: ApoC2, ApoE, ApoB48. A ApoC2 ativa a lipase lipoproteica. A ApoB48 só identifica essa molécula como sendo um quilomicron. E a ApoE faz a depuração via fígado. Tudo bem? Então, quando essa apolipoproteína passa pelo endotélio, ativou a lipase lipoproteica e aí você tem a absorção de ácidos graxos livres pelas células que margeiam esse capilar. O quilomicron remanescente vai para o fígado e ele é convertido em Very Low Density Lipoprotein, VLDL, ou vira sais biliares, sem nenhum problema. O VLDL, ao sair do fígado, vai ter a ApoB100, a ApoC2 e a ApoE, que são as principais que a gente está discutindo. Lembra que agora ela perdeu a ApoB48. A ApoB100 serve para quê? Para ativar os receptores de LDL. A ApoC2 serve para ativar a lipase lipoproteica. E a ApoE serve para que essa molécula volte para o fígado. Tudo bem? Bem, a partir do momento que o VLDL, junto com o seu ApoC2, ativa a lipase lipoproteica, ele vai quebrando os triacilgliceróis e sendo convertido em IDL, que é a mesma coisa de VLDL remanescente. E aí, então, esses ácidos graxos vão sendo liberados. Se o HDL transformar o IDL em LDL, e como é que ele faz isso? Retirando a ApoE e esterificando os ácidos graxos do IDL, aí esse LDL ele vai ser agora metabolizado nos tecidos extrahepáticos. Então, no tecido adiposo, no músculo, na glândula suprarrenal, nas glândulas mamárias, etc. Bem, isso vai acontecer quando? Quando a pessoa não tiver problemas dislipidêmicos. Por exemplo, eu, Léo, não tenho problema dislipidêmico, então significa que os meus receptores de LDL tá feliz, tá bonitinho. Então, o meu LDL está indo para todos os tecidos extrahepáticos, ou mesmo para o fígado, para acontecer o seu processo de depuração. Se por algum acaso, se por algum motivo, os receptores de LDL tiverem com problemas, ou a membrana plasmática estiver com a sua fluidez diminuída, graças a ácidos graxos
saturados, né? Ao excesso de ácidos graxos saturados. E a ausência de colesterol ou o excesso de colesterol nessa membrana plasmática significa que o LDL começa a se acumular. Não esqueça, onde que esse LDL irá se acumular? Esse LDL irá se acumular entre a túnica íntima e a túnica média dos vasos sanguíneos. Depois que ele está lá, ele vai oxidar. E quando ele oxida, ele se transforma num corpo estranho. E aí os macrófagos fagocitam esse corpo estranho, que é o LDL oxidado, e aí esse macrófago ele morre. E ele se transforma no que a gente chama em células espumosas, e é o acúmulo dessas células espumosas entre a túnica íntima e a túnica média que forma a placa de ateroma. Simples assim. Bem, então essa é a imagem que a gente está pensando no processo de depuração do LDL. Então perceba que na membrana plasmática a gente tem esses receptores, que são justamente os receptores de LDL. Esse receptor de LDL é ativado pela ApoB100, tudo bem? Então você está visualizando aqui ó, a partícula de LDL e está visualizando a ApoB100, que é a poliproteína. E aí no processo de pinocitose a gente tem a incorporação dessa partícula de LDL, e aí os lisossomos vai destruir tudo isso, né? Vai depurar tudo isso, e aí a célula vai receber aminoácidos, ácidos graxos, colesterol proveniente, então, da partícula de LDL. Se você tiver problema aqui, ó, nesses receptores, significa que você começa a acumular a partícula de LDL entre a túnica íntima e a túnica média, que é justamente essa nossa última imagem, né? Então, o que você está vendo aqui, ó? Isso aqui é o nosso endotélio, esse nosso número 2, tudo bem? E aí, essa é a nossa túnica íntima, aqui não está mostrando a túnica média, mas entre a túnica íntima e a túnica média a gente vai ter aí uma membrana, e nessa membrana a gente vai ter, sei lá, várias proteínas, e essas bolotinhas que você está vendo, ó, elas são as lipoproteínas LDL, que não foram captadas pelas células porque a pessoa tinha algum problema no receptor de LDL ou a pessoa tinha algum problema de motilidade, né, de fluidez de membrana plasmática. Aí o que vai acontecer com essas bolotinhas? Elas vão oxidar. Quando elas oxidam, elas se transformam em corpo estranho. E aí vem os monócitos, que são convertidos em macrófagos e fagocita esse corpo estranho. Se transforma em célula espumosa, e essa célula espumosa ela entra em processo de apoptose, levando a necrose e dano tecidual, e ela começa a se acumular onde? Entre a túnica íntima e a túnica média do vaso sanguíneo, formando o que a gente entende como placa de ateroma. E aí, então, é assim que a gente entende como processo de formação das placas. Perceba, mais uma vez, a gente tem que ficar claro para você que o colesterol ele não é o problema. O problema é, provavelmente, muito provavelmente, o éster de colesterila e mais do que isso. O problema está na falta de fluidez das membranas plasmáticas / problemas nos receptores de LDL. Então, a fluidez de membrana plasmática impede o processo de movimentação do receptor, e aí é como se você tivesse um processo de resistência, e aí a nossa apoproteína B100 não consegue interagir com o seu receptor de LDL e, consequentemente, não consegue fazer o processo de pinocitose desse LDL, acumulando entre a túnica íntima e a túnica média, sendo oxidado, sendo fagocitado pelos macrófagos, o macrófago se transforma em célula espumosa, acumula, morre, entra em apoptose e forma a placa de ateroma. Acho que era esse o resumo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, a gente volta a discutir isso num próximo momento. Muito obrigado, meus queridos. Beijo